Tudo certo, então? Vamos começar, né? Então, primeiramente, boa tarde, né? Eu queria agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer aí ao Douglas por ter se disponibilizado, né, para poder estar aqui com a gente, né? Então, Douglas, se você quiser se apresentar rapidamente para nós, né? Daí a gente já passa a palavra para você daí. Tá bom, eu sou o Douglas Rodrigues Barros, sou doutor em Ética e Filosofia Política pela Unifesp, escritor, ensaísta, né, publiquei em 2019 Lugar de Negro, Lugar de Branco, e nesse ano publiquei um livro chamado Racismo. Sou também militante comunista, bom, acho que é isso. Minha capivara pequena, capivara. Maravilha. Também aqui quem está aqui hoje para me ajudar no debate aí com o Douglas é o Juliano e o Murilo, se quiserem dar um oi aí pro pessoal também. Olá, queridos e queridas, tudo bem? Me chamo Juliano e estou no último ano do curso de História, é nóis. Eu sou o Murilo e tô no último ano de História também. Sou militante comunista também. E é isso. A gente tem já, só lembrando, a gente já teve uma atividade com o Douglas aqui pelo PET, né? A gente tem um podcast gravado com ele lá no passado, a gente lançou no mês de novembro. Só quem quiser conferir também, foi uma conversa bem massa. Sim, eu Sério, eu não lembrava, hein? A gente tem. Caramba. Então eram vocês. Éramos nós. Era esses dois e o Vitor que tá aí, né, Vitor? Quer dar um oi também? Era eu sim, eu tava lá, eu tava presente. Foi um dos podcasts que eu mais gostei de gravar. Foi uma aula. Eu tava, eu vi. Eu fui. Eu fui. Tô pronto aqui, tô de novo aqui para receber mais uma aula do Douglas, né? Ai. Tá, então, pessoal, hoje é o nosso nono, né, encontro aí do Grupo de Estudos da Lélia Gonzalez. E a gente vai finalizar, né, esse primeiro semestre, né? A gente chamou o Douglas aqui para poder fechar com chave de ouro toda a nossa gama de leituras que a gente fez, né? Tanto o Lugar de Negro, daquele livro lá da Lélia Gonzalez, e também o Clóvis Moura, né, também. Não é que ela escreveu com Clóvis Moura, mas teve outro livro do Clóvis Moura que a gente já discutiu aqui, que foi Sociologia do Negro Brasileiro. E então a gente convidou o Douglas aqui, né, para poder falar sobre o Attila Mbembe também, né, para a gente poder trazer mais pluralidade também ao debate, né? A gente fez esse grupo aí, né? A ideia foi do Murilo, né, a princípio, de criar um grupo para a gente discutir só autores negros brasileiros, mas é importante também a gente falar um pouco dos autores um pouco de fora e principalmente autores que são bem pouco conhecidos e que quase não são trabalhados assim dentro da universidade. No máximo são citados, sabe, mas não muito aprofundados. E eu acredito que esse grupo aqui tem mais essa responsabilidade de combater esse certo epistemicídio, assim, sabe, com relação a povos negros, né? Então, novamente eu queria agradecer a você, Douglas, por estar aqui. Então, se quiser começar já, né, daí depois eu faço mais alguns repasses para o pessoal daí, mas eu vou fazer só no final daí. Se quiser iniciar agora a sua exposição. Tá bom. Não, tá bom. Bem, gente, então, boa tarde, antes de tudo. É um prazer enorme novamente reencontrar vocês, né? Que eu não sabia que eu já tinha encontrado, então, bom, mas é um prazer enorme. Desde já, deixo meus agradecimentos aí. Também disponho minha força de trabalho aí, quando vocês quiserem utilizar, pode chamar. Bom, então, falar do Mbembe, vocês sabem, né? O Mbembe é um filósofo vivo, se trata também de uma filosofia viva, portanto, é uma filosofia em curso. Então, eu, como vocês sabem, ou algum de vocês já sabem, eu acredito que realmente a filosofia é um campo de batalha, não é? E como qualquer campo de batalha, muitas vezes as escolhas dos lados do campo é irrefletida. Por exemplo, eu conheço pessoas que queriam condenar o pensamento do Mbembe
ao ocaso, né? O ocaso do liberalismo, por exemplo, como se ele fosse só mais um representante liberal. Daí, bom, nem sabe, na verdade, o que significa o liberalismo, né? Muito menos o significado do pensamento do Mbembe. Então, nessa minha primeira apresentação, eu espero ter a oportunidade de expor algumas características principais do pensamento do Mbembe, né? Bom, e como é esse empenho, como eu vou ter esse empenho, apesar de acertar em muito, a gente também acaba tendo que ser um pouco grosseiro, né? Dado o tempo que a gente tem para falar dele. Então, eu vou dizer em rápidas palavras os significados que o pensamento do Mbembe tem, na minha avaliação, tá? Em primeiro lugar, é um pensamento vivíssimo que segue as trilhas abertas de uma crítica negra que tem início com Dubois e Fanon, né? Ou Du Bois e Fanon. Então, com uma ousadia muito interessante, ele aprofunda o seu olhar até as raízes da sociedade moderna, né? Mas não só, porque senão ele vai cair aí num sociologismo. O interessante aqui para nós é que ele tenta fazer isso pensando junto à filosofia. Isso faz com que ele se pergunte: há uma razão negra? Então aqui o tema desse nosso encontro vai ser principalmente o que é a razão negra. Então ele, ao se aproximar da filosofia, ele faz então esse questionamento, né? Há uma razão negra? E se a razão aceita esse predicativo, quer dizer, se ela aceita ser negra, ela também constrói um discurso, uma linguagem, uma visão de mundo, né? Quer dizer, ela se coloca como algo que foi sufocado justamente pela invisibilidade colonial. Então, ao falar de razão negra, a gente também está falando de uma espécie de epistemicídio. Mas como pensar isso, não é? É daí que o Mbembe vai formular algo incrível, né? Ele vai dizer o seguinte: a razão negra nasce de uma encruzilhada. Essa encruzilhada é uma recusa e uma aceitação. Qual recusa é essa? A recusa de ser este negro da colonização. Um animal que não fala, não tem sentimento, que só serve para trabalhar. Mas, por outro lado, há uma aceitação. A aceitação de ser negro. Mas esse negro, que não é esse negro da colonização, é um negro que surge como condição de verdade, já que ele diz a verdade sobre os processos que ergueram a sociedade. E aí, ao dizer as verdades sobre os processos que ergueram essa sociedade moderna, o negro também é aquele ser que potencialmente abre caminho para o futuro. É um entendimento sobre o que é ser negro. Então, daí que a gente pode pensar que há uma razão negra que nasce quando aquele que é tratado como animal fala, né, pensa a respeito de si. Evidentemente, se pensar e falar é poderoso, no sentido de que ele desnuda as relações mistificadas pelo processo de organização capitalista. Certo? Então, a gente sabe, a diáspora aconteceu com a mistura de diversas etnias e nações africanas, e isso foi justamente para inibir a possibilidade de comunicação e organização dessas várias etnias. Agora, onde que vai ser suplantado esse processo de separação das etnias? Quer dizer, onde vai acontecer de maneira radical o evento em que esse racializado, esse negro, que é tido como um animal que não fala, ele fala uma mesma língua? Onde que isso vai acontecer pela primeira vez? No Haiti. Mas eu nem vou por aí, senão a questão vai ficar muito grande, né? A questão é, se há uma razão negra, é possível a crítica dessa razão. E é esse o convite que o Mbembe faz para nós. Então, é justamente o que Mbembe vai fazer, entender os diversos processos e períodos que vão condicionando essa razão. E aí uma das perguntas que ele vai fazer é o seguinte: como pensar o que guia essa razão? Então,
a partir disso, ele vai traçando um caminho. Primeiro, é preciso entender a dinâmica da vida social atual sem deixar de pensar os processos que originaram essa dinâmica. Então, o colonialismo vai ganhar centralidade. E ele vai ganhar centralidade, vai se desdobrando, e ao lado dele também temos toda uma gramática do subalterno que vai se processando. E aí, é exatamente por isso que na crítica da razão negra, o Mbembe vai nos dar o mapa geral das relações que organizam o capitalismo. Então, veja que ele, sensível às mudanças desse nosso capitalismo tardio, o Mbembe sabe que há uma mudança geral que desloca o centro da gravidade do capital, hoje, justamente aí que ele vai ver também uma mudança geral de orientação do pensamento crítico. Para ele, essa mudança do eixo do capitalismo abre possibilidade para uma crítica que nasça na periferia do capitalismo. Aliás, ele parece, inclusive, acreditar que na periferia está o ponto de vista privilegiado para uma crítica radical e aguda do capitalismo hoje. Então, ele vai tecer um caminho. Né? Em primeiro lugar, ele vai pensar isso do ponto de vista daquele que não pensava, né? Do indivíduo negro. E, para tanto, ele vai precisar pensar como se estabeleceu os significantes raça e negro. Sim, o Paulo Arantes está na mesma pegada. É engraçado, né, a coincidência. Né? Bom, e aí ele vai pensar, né, como nasceu os significantes raça e negro. E mais, como no interior da Europa, raça e negro, eles operam como sinônimos. É a partir disso que o Mbembe vai abrir caminho para que a gente entenda o que compõe as formas embrionárias de organização social da modernidade. Agora, uma atenção, né? Essa organização, ela é óbvio, ela vai ser transversal às construções e conquistas da sociedade contemporânea. O que eu quero dizer com isso? Que a questão racial ela é transversal à questão de classe. Então, é a partir do hoje mesmo, né, que o Mbembe vai sentar e vai pensar, bom, a partir de hoje, o que a gente pode, como que a gente pode analisar as relações que fizeram com que o significante raça permaneceu como um organizador dos processos que dinamizam essa sociedade. É a partir disso que ele vai chegar à conclusão de que, se por um lado o negro permanece inadificado hoje, por outro, a ideia de raça permanece ligada às catástrofes imensuráveis dos séculos passados e da nossa atualidade. Então, ele vai demonstrar com isso a dinâmica do ideário, como essa dinâmica social vai tornar esse ideário raça e negro como algo natural. Né? Veja, ninguém muito... A gente pode ilustrar isso, né? As pessoas realmente acreditam que raça está registrado na natureza dos indivíduos. Né? É muito difícil, é muito raro alguém se colocar a questão sobre o que é essa construção da raça e a que ela serve. E é exatamente isso que o Mbembe vai fazer. Daí que ele vai estabelecer 3 momentos fundamentais para entender a modernidade. Mas não só. Também para entender como a noção de negro foi pensada por esses que eram tidos como animais. Então, de saída, para facilitar um pouco, o Mbembe está fazendo algo que o Paul Giraud faz também, que é demonstrar um duplo discurso. Né? Quer dizer, daqueles que dizem quem é o negro e aquele discurso que o negro se diz a si mesmo. E aí, esses 3 momentos estabelecidos aqui, o primeiro, para o Mbembe, é o da expoliação organizada.
Essa expoliação organizada para o Mbembe é baseada no tráfico atlântico, que vai do século XV ao XIX. Esse é o primeiro momento. O segundo momento corresponde ao nascimento da escrita, né, do próprio negro, com o início do final, no final do século XVIII, a gente vai assistir uma linguagem que é articulada pelo próprio negro. Nesse processo, o negro quer se entender, ele quer construir a sua língua e uma visão de mundo a partir de si. Está, portanto, numa disputa de significante, numa disputa epistêmica. Né? A partir disso, ele reivindica o estatuto de sujeito. Né? E a reivindicação desse estatuto de sujeito vai ter os seus marcos históricos nas revoltas que a gente vai assistir a partir do século XIX. Esse, então, é o segundo momento. O terceiro momento é no século XXI, para o Mbembe. É o nosso momento. É o momento em que se trata da globalização dos mercados e da privatização do mundo. Né? E essa privatização do mundo é organizada pela égide do neoliberalismo. Então, veja, o Mbembe chama a nossa especial atenção para o momento atual para demonstrar como há um neo-racismo emergente que, inclusive, adquire uma mobilidade para dizer quem é o indivíduo racializado. Né? O devir negro do mundo é justamente isso, essa mobilidade racista de dizer quem é o racializado justamente para excluí-lo e poder matá-lo. Excluí-lo dos processos do mercado e poder, inclusive, assassiná-lo. E aí, é a partir de entender essa dinâmica global, que o Mbembe também passa a nos demonstrar, fazer entender a possibilidade de metamorfose da noção de raça. E como a reordenação do racismo configura, inclusive, uma invisibilização das reais condições que promovem a crise atual. Mas também a invisibilização da violência. Então, para que serve a raça nesse sentido para o Mbembe? Nesse sentido, para o Mbembe, a raça serve para ocultar os processos de crise. Então, por que nós estamos desempregados? Não é porque o capitalismo está mal, mas é porque tem muito imigrante aqui. Por que as pessoas são assassinadas nas favelas do Brasil? Porque elas são marginais, estão ligadas. Isso inibe a clareza sobre os processos que organizam a crise e os processos que organizam essa violência. E é para isso que a raça serve, para o Mbembe. Então, essa retomada da história do ponto de vista do negro apresenta o mapa que vai nos dando, por assim dizer, a razão negra. Então, a gente vai ter que acostumar com dois tipos de discurso. O discurso do colonialismo e o discurso do negro, esse animal falante. Então, há nessa escrita do negro, o Mbembe vai chamar atenção para isso. Olha, no primeiro momento, há na escrita do negro, naquilo que ele vai dizer sobre si mesmo, uma adesão a essa mutilação que se chama raça. Mas isso não para valorizá-la imediatamente, mas para tentar redefinir ela como um sentido dado agora por esse a quem foi negada a humanidade. Então, não sei se vocês já devem ter assistido, né, o poema da Vitória Santa Cruz, mas é isso. Bom, do nada me chamam de negro, eu vou perguntar, porra, mas que merda é isso? De certa forma, eu terei que aderir a esse significante, né, mas não para valorizar esse significante, mas para tentar repensá-lo, tentar reconstruí-lo. Então, essa escrita faz com que haja uma busca de conhecimento de si que sustenta os significados de negro. Mas vão direcionar ele para a negação daquele que foi negado. Então, para entender isso, a gente tem que entender o que significa
os processos de tentativa de organizar uma identidade. E aí que entra a questão da identidade. Né? Por que esse impulso, que por vezes a gente julga tosco, de tentar organizar a identidade? Justamente porque foi negada. Né? Quer dizer, porque foi um processo histórico que negou não só o conhecimento de si, né, mas, para além disso, efetuou um processo de tornar qualquer possível identificação do racializado algo mal. Então, o que é o negro nesse quadro? O negro é o feio, o negro é o excesso, o negro é a desmesura, é aquele que não tem razão. Só que aquele que é negro, para o indivíduo racializado, tais identificações não lhe concernem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever sobre si próprio. Ele vai pensar sobre si próprio. E aí, para entender como isso volta à baila, a gente tem que entender também o que significa a tecnologia de governo atual, que atende pelo nome de neoliberalismo. E aqui que o neoliberalismo, e é nesse momento que o neoliberalismo, como terceiro momento, precisa ser interpretado nas suas contradições, o que faz com que passe a ser criticado como uma tecnologia de controle e exploração. E aqui é muito interessante, tá? E eu não consigo entender como, a partir disso, as pessoas acham que o Mbembe é um liberal sem mais, porque o Mbembe está pensando aqui junto com a crítica da economia política. Né? E, através da crítica da economia política, ele consegue capturar a dimensão reducionista da vida proposta pelo neoliberalismo. Para o Mbembe, o neoliberalismo é uma espécie de neoescravismo, uma neoescravização. Ele vem para dilapidar todas as conquistas sociais, inclusive do mundo do trabalho. Então, para ele, o neoliberalismo transforma toda a esfera da vida em objeto mercadológico. E aí vai colonizar toda a dimensão do tempo nosso. E vai tentar tornar mercadoria até o que não era mercadoria. Por exemplo, uma carona no carro. Né, chamado Uber, ou você pegar sua bike ao invés de fazer exercício, agora você vai levar lanche. Né? Então, o neoliberalismo, que, lembremos, né, não é mais que um desdobramento lógico dos processos de acúmulo e monopólio da riqueza capitalista, ele vai ter um diferencial como estrutura política, de gestão política, porque ele vai conseguir transformar toda a esfera da vida particular em objeto de lucro e valorização mercadológica. Então, veja, a característica particular do neoliberalismo, se a gente pensa com Mbembe, reside na capacidade ideológica de reordenar a visão de mundo, a nossa visão de mundo, e atrelar a esfera do gozo individual à fruição da mercadoria. Então, tudo vai virar mercadoria. Então, o indivíduo que antes era uma espécie de pórtico de uma marca, né? Vocês lembram do Carlos Drummond, né? O Drummond tem lá o poema Eu Etiqueta, né? Num outro tempo, né? Que o Drummond está falando. O Mbembe está chamando a atenção. Olha, esse tempo do Eu Etiqueta acabou. Né? Você não é mais o pórtico de uma marca. Agora você se tornou a própria empresa. Você é a empresa de si mesmo e, portanto, o seu próprio patrão. Esse é o tempo neoliberal. Daí que acontece o que a gente já sabe. Muito bem, a esfera pública ela é minada. O interesse público torna-se, na verdade, uma amálgama de interesses particulares concorrentes entre si. E aí a gente já não tem mais a dimensão da vida pública e da vida privada. Né? A vida privada se torna pública e a pública se torna privada.
E aí, veja, a dominação não se forja única e obrigatoriamente da opressão. Aqui. Mas aqui nasce também, o neoliberalismo é isso. Ele consegue fazer com que você creia na autocensura, que é organizada, quer dizer, você se torna o patrão de si. É uma autocensura organizada por aquele que é explorado. Então, é mais ou menos como se o patrão introjetasse na sua cabeça, entrasse na sua cabeça. Essa é a coisa interessante do neoliberalismo para o Mbembe. O indivíduo introjeta o patrão. E essa identificação se dá num traço natural e óbvio, né? Não há mais história, né? Não há mais uma outra possibilidade de vida. A gente vive sob a égide do que aquele autor interessante que eu fiz até uma live falando do livro dele, Mark Fisher, vai chamar de realismo capitalista. Então, essa naturalização do modo de operação e dominação neoliberal, ela é sucedida pela ideia de que não há alternativas. E nós estamos acostumados com isso, né? O nosso horizonte de possibilidades. Então, o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma verdadeira colonização do nosso imaginário político. A gente já não consegue imaginar uma possibilidade de um outro mundo, de uma outra forma de organização social. É daí que, na sua análise, o Mbembe percebe como a dinâmica geral dessa vida vai encarcerar os indivíduos, né? Inclusive pela pilhagem do espaço público, pela pilhagem das conquistas sociais, esse indivíduo vai estar preso cada vez mais em dívidas, né? São dívidas flutuantes, que não é só desse indivíduo, mas também de estados, de países inteiros. A dívida, o que é? É sempre jogar para frente a crise. Então, veja, daí que essa reestruturação produtiva vai fazer com que o importante agente de civilização do capitalismo, a classe trabalhadora, se torne algo raro enquanto classe. Enquanto classe, a classe trabalhadora é algo raro. Né? Agora, enquanto trabalhador individual, a gente conhece milhares. Esse é o processo de contradição atual. Então, todos esses processos tornaram massas humanas cada vez mais supérfluas. E a vida política vai se tornar aí apenas uma gestão da crise. Então, veja, daí que sem os trabalhadores, sem classe, o que a gente tem é um trabalhador nômade. Olha, gente, isso está tudo no Mbembe, tá? Não estou inventando nada. Ele vai falar do trabalhador nômade. O que é o trabalhador nômade? Ele é assim concebido porque não há mais estabilidade no lugar de trabalho. Já não há mais segurança trabalhista, foram pilhadas todas as conquistas, então ele fica indo de um canto para outro, vivendo de bico. Então a profissionalização, que era a moeda de troca, ela cede espaço para múltiplas especializações. E aí a capacidade que o indivíduo tem para se moldar permanentemente de acordo com as necessidades do mercado. Bom, a gente sabe disso. A gente está vivendo um período agora de devastação, de terra arrasada. Né? Eu nem sei como vocês que estão na graduação, ou sei lá, na pós, estão pensando da vida. Mas eu sei que o horizonte não é muito animador. Né? Então, mas ainda o Mbembe nos dá diversos traços desse quadro. Por exemplo, o indivíduo ele vai se acomodar às estratégias de organização da vida pessoal. E ele vai tentar tornar rentável aquilo que antes era gratuito. Isso é a mobilização do indivíduo como chefe de si. Isso é muito doido. Né? Por exemplo, nem sei se eu deveria dizer isso, mas bom, vou dizer. Por exemplo, o Lattes
se tornou um grande instrumento neoliberal. Vocês sabem disso, né? O Lattes é justamente a mobilização do indivíduo como chefe de si. Né? A própria forma que ele se estrutura... Peraí, gente, deixa eu só fechar aqui a porta rapidinho, porque tá um vento danado aqui, tá muito frio. Peraí. Pronto, voltei. Bom, eu tava falando mal do Lattes, né? Não que eu não acho que há formas... deve haver clareza nos processos, na produção, mas, porra, o Lattes virou praticamente um grande mercado de produção de papers que não serão lidos para que você consiga o seu espaço no mercado de trabalho. Ele funciona sob pressupostos neoliberais hoje. Não acho que esse era o intuito do Lattes, né? Mas se tornou porque a gente vive numa sociedade sob o pressuposto neoliberal. Então, na raiz dessa teologia econômica, no entanto, há um princípio de impossibilidade de realização da vida social. Né? Por quê? Porque ela é uma redução geral dos horizontes, inclusive de crescimento profissional. Está tudo dilapidado. Então, a gente está fazendo as coisas, mas a gente olha para o futuro, não há futuro. Né? Não há futuro. É essa a grande questão, né? Os horizontes de perspectivas, aí para citar o Paulo Arantes, já que o Murilo trouxe ele à baila, os nossos horizontes de perspectivas se tornaram decrescentes. Né? Quer dizer, eu não sei, mas vocês assistem os filmes dos anos 80, dos anos 70, você vê que há uma ideia de crescimento profissional. Né? As famílias pequeno-burguesas da classe média tinha essa ideia. Então você vai para a faculdade, você vai continuar, né? E aí, bom, você vai crescer profissionalmente. Hoje eu acho que ninguém em sã consciência consegue estabelecer muito claramente esse projeto, né? Então, bom, mas eu não quero deixá-los tristes, né? Mas isso também não deixa de lado, o Mbembe não vai deixar de lado o olhar sobre a identificação do engajamento necessário desse trabalhador nômade na crença desse processo. Então, e a crença desse processo, na verdade, é um sintoma da falta de possibilidade de manutenção de relações dignas e asseguradas de trabalho. Bom, como já não há mais nada, o que resta é isso. E aí a gente acredita nisso, a gente acredita no Lattes. Nossa, minha vida, estou sendo um grande pesquisador, olha lá meu Lattes, busca lá no meu Lattes. Eu já vi muita gente falando isso antes do Lattes cair, né, agora. Vai lá no meu Lattes. Então, a gente precisa acreditar nisso, veja. O horizonte de miséria é tão grave que a gente acha que realmente o Albert Einstein iria preencher um Lattes para descobrir a teoria da relatividade. Então, é justamente a impossibilidade de absorção do contingente do exército de reserva, aquilo lá que o velho barbudo chamava, que vai impor uma concorrência radical no interior da própria classe trabalhadora. Então, essa condição precária do trabalho, ela vai se estender a todo o globo, né? Não é só o Brasil. Né? Então, abandona-se, inclusive, aquela velha fórmula da solidariedade, porque nesse horizonte depreciado de vida, o que vai valer é a busca pela sobrevivência. Então, o que a gente está assistindo, na verdade, é uma volta a um estado meio robesiano. Né? Então, o trabalho se torna paralela à dimensão da vida íntima. Então, todo o tempo é transformado em possibilidade de ganho. E aí todo mundo pensa, nossa, mas eu vou ficar rico. Não, no mais das vezes, isso só garante a própria sobrevivência. Então, é aquilo que o Mbembe chama
Isso é o que o Mbembe chama de neoescravismo. Só que qual a diferença? Porque ele é aceito, né? E, consequentemente, adorado diante de uma precarização geral da vida, que ultrapassa, inclusive, a esfera privada. Então, o que a gente vive é um capitalismo de fim de linha, em outras palavras. Né? Agora, como eu chamo a atenção, né? A normalização dessa situação não elimina a sua contradição. Então, esse neoescravismo que é pensado como um ressurgimento da condição negra, veja, esse neoescravismo que o Mbembe está pensando, ele é, por si, um ressurgimento da condição negra, só que agora em escala global. É isso que vai ser concebido por Mbembe como o devir negro do mundo. Ele está falando o seguinte, já está todo mundo ficando preto. Vocês estão vivendo toda a condição do negro. Tudo que a gente já viveu, agora você que está aí, ó, como que foi? Aquele advogado, né? Essa semana passada, que foi filmar a polícia, advogado branco, vocês viram isso? Foi filmar a polícia lá que ia bater no flanelinha, a polícia se voltou e bateu nele. O que o Mbembe está falando ali? Olha, filho, agora também você está vivendo. Todo mundo está condenado a essa condição. Então, é na desestruturação do mundo do trabalho, na pilhagem das conquistas sociais, o que a gente assiste de maneira crescente é o aprofundamento da miséria, né? A escalada do trabalho precário, superexploratório, a violência constitutiva desse processo, a contínua acumulação primitiva que vai exigir uma operação de guerra focada. A gente vive debaixo de um estado de sítio permanente como organização estatal. Bom, o quadro é triste. Mas, por outro lado, há uma espécie de aposta também. Que é o seguinte, o que acontecerá, é a pergunta do Mbembe, se grande parte da humanidade viver a condição negra, passar a viver a condição negra. Ele vai pensar bem, olha, ao pensar as dinâmicas e contradições do significante negro e raça, ele passa a ver a possibilidade desse devir negro do mundo ser respondido pelos explorados com uma transformação radical da sociedade global. Então, o que o Mbembe está falando, olha, a gente vive num mundo unidimensional, as pessoas aceitam. Só que, as pessoas não são gado. A potencialidade disso ser respondido com uma transformação radical da sociedade global está dada. É isso que a gente vê, né? É isso que a gente começa a entender quando a gente viaja nas linhas do Mbembe. Então, por hora, assim, dado o espaço curto, a gente só pode deduzir que o devir negro do mundo é uma tentativa de expropriação radical, né? Uma exploração desse exército de indivíduos que se tornaram dispensáveis, que não são mais absorvidos. Mas, por outro lado, esse devir negro do mundo também traz consigo a potencialidade de uma transformação efetiva. E é por isso que vem todo o trabalho de vigília da polícia que se tornou global. Toda a sofisticação dos controles estatais é colocada às ordens de uma dinâmica de contra-insurgência permanente. Eu lembro, em 2000 sei lá, acho que pré-2013, né, no pré-junho de 2013,
houve uma negociação entre o governo brasileiro e o governo francês para a venda de spray de pimenta. Não havia spray de pimenta na França. E a gente exportou essa tecnologia para lá. O que isso significa? Que há um controle global contra insurgente. Né? Isso é muito doido, porque ao mesmo tempo há uma crescente precarização da vida geral. Então a gente vive hoje momentos, uma época interessante, né? A gente vive, se a gente for pensar em Mao Tse Tung, né? A gente vive uma desordem no céu, né? Então, o que o Mbembe mostra é que não só todas as esferas da vida privada foram pilhadas, como também a da vida pública. Né? Isso numa escala geral, na vida global do planeta. Né? Então, a novidade é que a condição negra, a nossa hora histórica, acabou chegando na Europa. Né? E aí também lá passou-se a viver a condição negra, para a maior parte da sua população. E isso é muito importante. Daí é que, se a condição negra se tornou também globalizada, uma ressignificação do sentido e alcance do significado de negro vai tornar uma linha orientadora para a compreensão do presente e, portanto, para uma transformação radical. Então, veja, não é à toa que a gente está estudando Fanon, que vocês montaram um grupo sobre pensadores brasileiros negros. Isso é um sintoma de época, que vem marcado com uma espécie de zeitgeist. Se a gente não sentar para estudar esses autores, a gente não vai entender o que está acontecendo. E é isso que o Mbembe está falando também. Então, veja, isso não é à toa. Né? O Mbembe, através do seu esforço crítico, ele vai deduzir que os significantes negro e raça nunca foram elementos fixos. Eles sempre fizeram parte de um encadeamento de coisas inacabadas. Né? E é só pensando nessas questões que a gente entende o processo global de precarização da nossa vida hoje. Né? Então, há uma lição importante isso. E aí, já para mim, para o encerramento, para abrir para perguntas, para vocês participarem também. Há uma lição importante. Né? A raça nunca se determinou pela biologia, mas pela ideologia. O sentido fundamental da construção de negro, ele sempre foi existencial, vivenciado e, portanto, político. Então, a investigação do Mbembe nos mostra como os significantes raça e negro vai desnudando o caráter ambíguo e, a um só tempo, marcado pelas experiências históricas, em que esse significado expressa uma relação de exploração e dominação na história da humanidade. Então, a dominação racial é uma operação de controle que elimina do racializado sua humanidade. O próprio termo raça, nesse sentido, ele é uma série de experiências históricas que foram dilacerantes para aqueles que estiveram debaixo do manto racial. E também por isso a raça e o negro eles fazem parte de uma mesma incursão no horizonte de significados históricos do mundo moderno. E aí tem uma coisa muito, muito bonita, né, do Mbembe, assim, que eu acho altamente radical. Né, que ele fala assim, olha, gente, em um momento ali do Crítica da Razão Negra, ele fala assim, mais ou menos assim, tá? Fala assim, olha, esse negócio de falar que o negro está fora dos processos de modernização, isso é um erro enorme, isso é um mito enorme. Porque não fosse os negros, o processo de modernização, os negros e os povos racializados, no geral, o processo de modernização não teria se efetivado, porque foi através do trabalho
executado por esses indivíduos que as riquezas foram geradas e o processo de industrialização se deu. Veja, isso é muito radical, porque aí a gente perde aquela besteira alucinada de uma ideia de um retorno às raízes, né? De uma purificação, né? De uma era pré-moderna, como se o negro fosse o espaço da emoção lá, né? Não, o Ibem tá falando, mano, se não fosse nós, não tinha essa merda não tinha o Big Ben lá, aquela Torre Eiffel lá. Se não fosse o nosso trampo, entendeu? Nós somos plenamente normais. Aliás, o negro nasce na modernidade. Porque antes da modernidade não existia o negro. Existia o africano lá, alguém em Gana, sabe? Então, o que o Mbembe mostra é que o termo raça foi criado para justificar a aparição do negro como um corpo de exploração. Um produto das relações que vão engendrar o colonialismo como o embrião do capitalismo. Então, ele encara o colonialismo, o embrião do capitalismo, sem o qual o capitalismo não teria sido possível. A questão é que esse negro que é dito, ele também se diz. E esse dizer dele ergue uma fala, um logos, né? E com ela uma razão de significações que implode os limites dos significados dados por aqueles que o colonizaram e o tornaram um animal. E é aqui que está a reviravolta da construção da razão negra. Quer dizer, o devir negro do mundo, se por um lado é a radical expropriação dos expropriados, a exploração daqueles que já são explorados, com a adição, inclusive, da retirada de humanidade, né, de um contingente populacional. Por outro lado, ele é essa potência de criação, de organização de universal realmente possível, através principalmente da união dos racializados. Né? E a verdade dessa união estampada na voz, na fala e na ação comum deles. Bom, em linhas gerais, é isso o que o Mbembe está falando. Daria para a gente discutir, né, os significados de negro e raça, ele vai desdobrar isso depois. Agora a gente vai ver onde isso vai dar, né? Então eu convido vocês a lerem, né, o Mbembe. Vale muito a pena. É um crítico cujo pensamento está em processo, né? Então ainda não morreu, então continua posto, né? Repensando, pensando e repensando. Então convido vocês a lerem, né? Lerem Fanon. Bom, vocês já leem Clóvis Moura, então já leram a Lélia, então tá ótimo, né? Vamos aí. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Aqui nada, a gente quer agradecer aí você ter se disponibilizado para estar aqui hoje. Só antes de eu passar aí a palavra para o Murilo poder fazer a pergunta dele, né? Eu queria perguntar para você qual livro desse autor você recomenda para quem não conhece direito, assim, só para a pessoa ir conhecendo assim aos poucos. Olha, cara, não, eu acredito muito no brio das pessoas, sabe? Assim, então eu nunca vou recomendar o que é recomendável, né? Eu sempre vou recomendar o que eu acho que é importante a pessoa saber. Por exemplo, necropolítica é o que as pessoas recomendariam. Eu não recomendo necropolítica, não. Eu recomendo logo a crítica da razão negra mesmo, né? Ter coragem de sentar e adentrar suas linhas. Eu acho que eu tenho esse grave defeito de acreditar no brio das pessoas. Eu acho que é tranquilo, não é uma obra tão pesada. Eu acho
por exemplo, o Fanon muito mais difícil, porque o Fanon tem um diálogo mais denso e tenso com a história da filosofia e da psicanálise, né? Agora, o Mbembe é crítica da razão negra. Sabe por quê? Porque você vai ler lá Necropolítica, e aí talvez você se desgoste com algumas aproximações. E aí isso já vai barrar, daqui a pouco você... Então vai logo para a obra magna do cara e pronto, né? Nem quando eu comecei a ler Hegel, eu comecei a ler Hegel pela fenomenologia já. Então, esse dia atrás eu perguntei pro Douglas, né, por onde começar a Hegel dele, a fenomenologia. Eu falei, então tá bom. Então tá ótimo. Eu lendo Charles Taylor lá, ele não, vai pro Hegel mesmo, tá, então vamos. Tô traumatizado até agora. É brincadeira, só choro no banho de noite. Brincadeira, não tem nada disso não. Ô Douglas, eu queria aproveitar umas questões assim que você colocou, são bastante assim, né? Mas eu vou tentar focar aqui, que eu acho que das que me apareceram, algumas que são mais importantes, né? Eu não conhecia esse conceito do Achille, né, do trabalhador nômade, né, mas é algo que eu já pensava, assim, algumas coisas, né, paralelas, assim, né, a partir da obra do professor Steven Mesaros, né, que todo esse contexto também que a gente está vivendo demonstra o próprio esgotamento do sistema capitalista, né, enquanto sistema metabólico global, né. Não tendo mais para onde expandir, ele intensifica essas contradições e não tem como operar, né, operacionalizar essa intensificação sem o significante da raça, né. Eu acho que ele é a tecnologia principal nesse período, e são vários os exemplos que a gente dá, e eu quero trabalhar com um que está sendo uma mobilização até dessa semana, que é a questão do Paulo Galo, que está preso em São Paulo hoje, por conta da ligação dele com a queima da estátua do Borba Gato, né? E o movimento que o Paulo faz parte, assim, né? Eu acho que ele é bem elucidativo dessas novas formas de luta, né? Que estão emergindo, né? Que fazem parte, acho que, dessa aposta que você comentou, né? Que a gente tem que ter, né? Que é a alternativa que a gente tem. Então... essa questão assim, né, do neoliberalismo é muito interessante, como ele fragilizou esses instrumentos clássicos de luta, os sindicatos, né, não só a reforma trabalhista, mas as próprias relações de trabalho, assim, elas impedem a formação de sindicatos, né, porque você está migrando de categoria para categoria. Você vai ter um sindicato só se tiver um sindicato geral de trabalhadores, que é a mesma coisa que um partido, daí no caso, né, funda um partido logo, né. E essa semana passada, no caso, teve o apagão dos EPs, né, que foi uma mobilização aí que eles tocaram. No ano passado teve uma greve dos entregadores e ela teve ela ecoou até, né, entre setores de esquerda e tudo mais, só que foi os trabalhadores foram muito prejudicados daquela greve, né, e agora esse último apagão dos EPs, para mim, foi muito elucidativo, assim, do que nós realmente estamos vivendo. Porque o apagão, no caso, era pedir para os clientes não comprarem, porque se os trabalhadores fizerem a sua greve, se eles pararem por conta própria, não tem, eles vão ser muito mais prejudicados do que vão avançar na sua luta, porque é isso que eles tiraram de saldo político da última, né, da subtração política, né, por causa vamos dizer assim, do quão danoso foi para eles aquilo ano passado, né? E isso demonstra, né, o quão esses aparelhos, né, de dominação, eles estão cerceiam mesmo, né? E daí eu gostaria de perguntar para você assim mesmo, né? Porque a gente começou se apresentando enquanto militante comunista, né? E dentro da nossa tradição, né, seja quais linhas, né, marxista-leninista, trotskista e istas que existem, né? Mas há uma centralidade, assim, de discussões que é o papel do partido político enquanto organizador, né? Enquanto esse sujeito, né, coletivo máximo, né, que vocaliza as expressões do proletariado. E a Terceira Internacional, né, lá que tem, agora acho que é o Lavra Palavra também, ou Ciências Revolucionárias, não sei, que vai lançar as teses, né, do Congresso de Baku, onde eles atualizaram a frase que acho que dá o tom, né,
desse final teu, que eles atualizam o final do manifesto, né? Que eles falam trabalhadores e povos oprimidos do mundo unidos, né? E eu queria provocar mesmo você para a gente pensar, né? Diante dessas dificuldades que essas novas formas de luta que estão emergindo, que significa, né, uma oxigenação da luta de classes ainda, que muitos dizem que morreu, e a tua fala deixa muito claro que não, ela continua muito bem, viva, né? Respirando aí, mesmo que por aparelhos, mas respirando, né? A dominação do capital. Qual o papel, então, da construção de um partido político revolucionário? Se há essa possibilidade, ou você acha que ainda há uma alternativa até essa questão tradicional do partido? Se ainda há sentido em falar em partido político e se há, de que forma falar? Eita, que perguntão, hein? Na real, isso faz com que a gente tenha que mover muito arsenal para dar conta, né? Bom, qualquer política ela se efetiva através de um corpo político. Esse corpo político eu chamo de partido, né? Agora, como a gente entende partido, aí entra a questão. Veja, para falar sobre o partido, sobre como eu entendo o partido, eu tenho que falar também sobre como eu entendo a política. Em primeiro lugar, nós fomos domesticados, pelo menos desde os anos 80, a acreditar que o partido, que a política é, na verdade, o lugar da conciliação de interesses e gestão, da gestão desses interesses. Bom, eu sou totalmente contrário a essa posição, né? Isso não se trata de política, isso se trata, na verdade, de fim da política e gestão administrativa do mesmo, do status quo. E nós da esquerda, da direita e por aí vai, não, nós da esquerda e eles da direita, por aí vai, acreditou nessa e se manteve, né? Isso se manteve, assim. É muito doido as formas de controle e dominação que foram sendo desenvolvidas ao longo do século XX para a gente chegar a essa forma amansada de olhar para o político, né? Mas eu estou totalmente em desacordo com essa tese. Para mim, a política é assumir a parte dos que não têm parte, essa assumida da parte dos que não têm parte, é assumida da parte dos homens invisíveis, né? Como que dos inabsorvíveis da lógica. É a partir disso que a gente começa a elaborar política, porque aí a gente cria um corpo que tem voz, né? E aí essa voz ecoa justamente a negação desse status quo, né? Dessa obrigação do mesmo. Então a política, para mim, é justamente o conflito, né? A política é o conflito. Eu não estou sendo original, tá? Essa tese nem é minha, é do Rancière. Né? Eu gosto muito da tese do Rancière, porque é uma tese também que convoca o Badiou, né? Também tá nessa pegada. Então, assim, o que aconteceu? A partir do momento que a gente, só dando um pequeno diagnóstico, a partir do momento que a gente entendeu e acreditou que a política era a arte da gestão, a gente passou a acreditar que a política não tinha corpo, né? Então a política se tornou tudo, a gente caiu no paradigma Foucaultiano, daquilo que eu chamo de paradigma Foucaultiano. Qual seja? Essa é uma tese que eu tenho, tá? O paradigma Foucaultiano é a ideia de que toda opressão gera resistência, certo? Mas, veja, a opressão depende da resistência, e a resistência depende da opressão. E aí, nesse paradigma, a gente não sai do lugar. Então, tudo se tornou política, já que a política prescinde de um corpo, tudo é política. Então, e se tudo é política, a gente tem uma essencial despolitização do que significa a vida pública. Se tudo é política, minha vida privada é política, portanto, tudo que eu faço é político, enfim. Isso dessubstancializou a política e a gente passou a acreditar que a política prescinde de um corpo político. Então, a política é o que eu faço individualmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... gente, desculpa, mas eu vou soltar essa piada. Eu vou parar de comer carne, eu vou parar de usar os pronomes assim que né,
E isso vai ser a minha política. Né? E assim eu vou me sentir bem com a minha consciência, afinal de contas, as escolhas individuais que eu faço agem no sentido de uma mudança social. Bom, isso a gente sabe o que é, né? Isso é o liberalismo, o ultraliberalismo mais canhestro que existe. E aí, bom, nesse neoliberalismo de visão, como uma visão de mundo, porque isso faz parte do neoliberalismo, né? Isso vem do ocaso do Maio de 68. Né? O Maio de 68 foi pervertido pelas formas de administração neoliberais que viriam a partir dos anos 70, e depois do massacre que acontece na Itália dos comunistas, né? Do movimento operário, nós vamos viver um acaso das lutas vermelhas até a ruptura com o socialismo realmente existente com a queda da União Soviética. E a gente passa a acreditar realmente que isso é o máximo que dá para a gente fazer, isso faz parte do realismo capitalista, né, para lembrar o Mark Fisher. Aí, bom, o que eu entendo como partido? O que eu entendo como partido é a classe mobilizada. Né? Então, meu partido é a classe enquanto consciência de si, quando ela toma consciência de si, quando ela se mobiliza. Né? Então, para mim, pouco importa também não, importa algumas coisas sim, porque algumas coisas a gente tem que ter de norte, né? Eu não sou eclético, nada disso. Acho que realmente a gente tem que ter uma estrutura organizacional que tenha seus métodos e sua teoria, certo? Mas para mim, esse partido revolucionário messiânico, ele não existe. Né? Eu não acho que há um partido capaz de agarrar a história pelos cabelos ou lidar com as contingências revolucionárias. Eu acho que quem faz isso, eu acho que há sim partidos que se destacam em processos revolucionários e que, portanto, conseguem dar sentido a esses processos revolucionários, mas esses processos revolucionários são independentes deles, saca? Assim, no sentido de que, bom, vamos lá, né? Vamos falar da Revolução de Outubro, não tem como fugir disso. Né? O que o bolchevismo representou na Revolução de Outubro? Ele representou aquela organização que conseguiu dar sentido para um caos generalizado que é a revolução. A gente não deve pensar que a revolução é essa coisa bonitinha, que todo mundo sabe o que está acontecendo o tempo inteiro. Né? A revolução é uma coisa muito esquisita, na real. Né? Eu vou até indicar uns livros para vocês, que eu acho muito interessante. O primeiro é do John Rich, né? Que é os 10, talvez vocês já tenham lido, mas tem um em especial que está ali, que é a Educação Sentimental do Flaubert. Por que eu vou indicar a Educação Sentimental do Flaubert? Porque há uma passagem, a Educação Sentimental, ele foi escrito ali após a Revolução de 1848. Certo? E ele me deu um start, assim, de como olhar para as revoluções que eu sigo, assim, e sempre dá certo. Né? Tem um momento que o personagem é um bundão, o Flaubert era um bundão, vocês sabem bem, né? Era um bundão, mas escrevia de uma maneira maravilhosa, era um autor, assim, mas politicamente bundão. Mas tem uma cena fantástica no Educação Sentimental, que é quando o processo revolucionário estoura, e esse cara tá num teatro. O personagem principal, ele tá no teatro e a peça tá enfadonha. Bom, veja só, o pau comendo, a revolução estourando, tipo numa rua, sabe assim, o teatro estava 2 quarteirões à frente de onde estavam as barricadas. E o cara, como perfeito burguês que era, passa pelas barricadas e vai para o teatro como se nada tivesse acontecendo, senta lá e a peça está enfadonha. Aí ele fala assim, pô, mas aqui tá muito chato, então o que eu vou fazer? Eu vou para as barricadas, tá mais legal. Eu vou assistir aquilo lá que tá melhor. E aí ele vai para as barricadas e o pessoal, o pau tá comendo solto, tem tiroteio, e ele fica assistindo aquilo. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo essa história?
Porque o processo revolucionário, ele é muito mais aberto e abrangente do que imagina. Né? Quando a gente pensa o processo revolucionário a posteriori, quando ele já se consumou, né? Coruja de Minerva, hegeliana, a gente tenta dar um sentido para aquilo que aconteceu através do discurso dos vencedores. Né? Eu vejo o bolchevismo como um discurso dos vencedores. Assim, a história da Revolução Russa, pelo olhar dos bolcheviques, suprime as multiplicidades loucas que existiram na Revolução Russa. Porque, para mim, a Revolução Russa, que culmina em 1917, ela se inicia no século XIX, com os decembristas, do qual Dostoiévski foi um participante ruim, porque ele foi preso antes de divulgar panfleto, e aí virou um reacinha na cadeia, assim, e vai terminar a vida antissemita, tal, e amargurado. Mas outro que vai escrever livros fundamentais. Mas aí, ó, se a gente pensa o Chernyshevsky, se a gente pensa a importância dos populistas, dos quais o irmão do Lenin era um, se a gente entende o processo, o que foi o processo cultural na Rússia no século XIX é uma coisa assustadora. Você tem, na mesma época, você tem Tolstói, Turgenev, Dostoiévski, o Gore, que vai estar mais para o finalzinho, mas você tem o Chekhov. Na música, você tem o Tchaikovsky. Então, assim, era um momento de um renascimento cultural na Rússia muito forte. Né? Então, para mim, as raízes da Revolução Russa estão lançadas no século XIX. As sementes da Revolução Russa, né, estão lançadas no século XIX. E aí surge... Bom, evidentemente, eu não tiro a força dos bolcheviques, né? Não estou aqui para dar sentido àquele curso, né? Mas veja, por trás disso, há milhares de homens, mulheres e organizações que fizeram com que aquilo ocorresse. Né? Então, nesse sentido, o que é o partido para mim? O partido, para mim, é a classe mobilizada. É a classe quando toma consciência de si. Né? Isso ajuda nós a sair de um certo dogmatismo também. É por isso que a galera pega no meu pé. Às vezes eu pareço muito conselhista, né? Panicoeque, assim. Justamente porque me interessa a classe mobilizada, me interessa a luta de classes. Né? Me interessa tensionar para que o nosso imaginário seja descolonizado, que a gente possa pensar um modo de produção e reprodução da vida social fora dos parâmetros do capitalismo. Né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, tem várias lições, né? Mas a primeira, com certeza, é tomando os meios de produção. Né? Mas eu acredito que, para além de tomar os meios de produção, a gente tem que alterar os modos de produção desses meios de produção, e com isso fazer com que a tecnologia se volte à emancipação humana. Bom, isso para falar. Então, o partido, para mim, é uma necessidade, a organização, a classe organizada, tudo que a gente faz para organizar a classe, de certa forma, a gente contribui para a construção desse corpo político. Né? Então, eu não gosto dessa ideia muito. Eu gosto da organização mesmo, eu gosto de ser certinho, assim, sabe? Vou ter centralizada. Não, eu gosto dessa ideia, sim. Eu acho que... inclusive, eu indico o livro da Judith Jean, Camarada. Ensaio sobre Sim, eu pensei bastante nisso durante a tua fala, assim, na questão do pertencimento político, assim, né? E isso que você falou, assim, eu sei que né, tem uma pergunta ali, eu vou ler porque ela foi no chat ali, né, da Francisca, mas isso me lembrou bastante essa questão da citação do Proust, assim, de uma intervenção que o professor Paulo Arantes teve esses tempos atrás, que ele fala da metafísica do tédio, né, que também a revolução é esse momento onde esse acúmulo de energia que fica ali, né, durante esse período do tédio, ele explode também, né. E hoje, inclusive, eu terminei de ler um texto do Lenin que me pareceu bastante
que parece que Lucy, que traz bastante elementos assim da tua fala, né? Porque ele tá a Revolução Proletária, o Renegado Kautsky, né? E que ele vai falando assim, ó, quem vai resolver os problemas da luta de classes realmente não é o partido, a luta, os próprios proletários. Tanto que lá tem um momento assim que ele fala, né, que eles levaram adiante no campo a Revolução Burguesa, a princípio, para que a partir disso as contradições surgissem nos campos dos camponeses e os camponeses resolvessem por si só, né? E você compara essa posição com a, né, sovietologia oficial, né? Você fica, porra, com a concepção de partido do Stalin lá, né, do fundamento do leninismo lá. E você fica, como? Mas, né, cadê o Lenin lá falando, né, que quem resolve a luta de classes é o proletariado, né? E muito massa. E daí isso encaminha a pergunta, né, da Francisca, né, que ela pergunta assim, e como se configura a militância comunista hoje? Então é uma coisa complicada, né? Poxa, caramba. Assim, nossa, agora eu vou ter que tirar o Badiou do bolso mesmo, porque, veja, para mim, eu encaro o comunismo como uma ideia. É muito doido, né? Porque eu gosto muito da ideia de hipótese comunista do Badiou e eu estou de acordo com ela. Eu acho que o comunismo é uma ideia. Né? Uma ideia sem a qual a humanidade degenera. Né? E o comunismo acompanha. E aí, ao pensar o comunismo como uma ideia, a gente vê alguma coisinha aqui de Bloch, né, do princípio esperança, que é a seguinte: a história da humanidade, isso está muito impregnado também na história da filosofia da história, né, que a ideia comunista seria mais ou menos como aquele princípio ativo da liberdade, da luta pela liberdade. Né? Se a gente volta lá para o Hegel, a gente vai bom, para o Hegel, o percurso histórico é a tentativa de construção da liberdade efetiva da humanidade. Então a gente pode falar, bom, então o Hegel era comunista? Não, porque ainda não sabia, né? Não estava posto ali para ele, então ele vai apostar no Estado prussiano, naquela coisa meio absurda, assim. Não, na verdade ele nem aposta no Estado prussiano, ele fala de um Estado lá que nunca aconteceu, né? Bom, mas enfim, isso é outra história. Então, veja, quando eu penso o comunismo como uma ideia, eu penso em todas as ações que a humanidade teve para pôr em marcha e realizar essa ideia. Então, quando a gente pensa, bom, a gente pode ver elementos do comunismo no cristianismo, por exemplo. Qual um elemento fundamental do cristianismo que aparece que não tinha, por exemplo, nas outras religiões monoteístas, como no judaísmo? O indivíduo aparece a subjetividade encarnada no Filho de Deus, que ao ser Deus é um homem, portanto há uma divindade do homem no homem, né? Então, aí vem forma, Feuerbach. O Feuerbach vai falar, bom, as implicações, a essência do cristianismo é justamente essa, é a gente alienar de nós a nossa grandeza para depositar no outro, para não realizar o ser genérico. O que é o ser genérico? Para o Feuerbach, é a humanidade real e concreta, né? A igualdade efetiva e a liberdade efetiva da humanidade. Então, o Feuerbach, nesse momento, no Essência do Cristianismo, ele enxerga a religião como aquilo que atravanca esse processo de reconhecimento genérico da humanidade. Só para ilustrar o que acontece quando a gente encara o comunismo como uma ideia, né? Porque aí é aquilo que o Badiou vai trazer, o negócio já está lá em Platão. Platão, quando pensa a República, né? Aristóteles, bom, e aí vem, não é à toa. E veja, essa ideia do Badiou, mas essa ideia também está na direita, tá? O Popper, o Popper vai imaginar isso. Né? O que o Popper vai falar, olha, esse Estado totalitário, né?
essa sociedade fechada comunista já estava lá no Platão. Então, e o Olavo de Carvalho, essa excrescência, ele vai repetir isso também, né? Então, veja, quando eu penso o comunismo como uma ideia, eu penso a militância comunista como todo o esforço que a humanidade efetiva para tornar efetiva a emancipação humana. Então, por militância comunista, eu penso, por exemplo, a descoberta da Coronavac, sabe? Então, o fazer científico, né, é muito doido, né? Mas, para mim, tudo aquilo que corrobora para a tentativa de emancipação da humanidade tem um quê de comunismo no meio. Né? E é verdade, pensa aí com você. Sinceramente, tudo aquilo que convergiu para uma espécie de avanço das relações humanas é comum, é coletivo. Então, bom, mas enfim, eu sei que eu estou muito abstrato. Agora, a militância efetiva. Eu acho que a militância efetivamente comunista a gente tem que construir no dia a dia, sabe? Hoje, assim, a galera anda muito careta mesmo, né? A turma. Eu acho que o que a gente tem que. Acho que o primeiro exercício de qualquer militância comunista é levar a sério a ideia de que nós precisamos descolonizar nosso imaginário e pensar, sim, que podemos reconduzir a nossa vida sobre outros critérios, né, que não sejam da lógica da mercadoria. Né? Eu acho que a gente precisa voltar mesmo, por isso que eu não citei o Bloch à toa, né? Estou querendo estudar o Bloch mais a sério mesmo, para fazer voltar esse... Que minha ideia agora é também trazer à baila todos os malditos comunistas, né? Então, vou dar um curso do Debora agora, mas depois eu vou pensar o Bloch também, para dar um curso sobre Bloch. Então, trazer os malditos mesmo justamente para provocar, né? Para tirar desse horizonte baixo, né? A gente tem um horizonte baixo, assim, é muito doido, porque novamente parece que se reconduz o debate a uma certa nostalgia de um socialismo perdido, né? E aí começa a se exaltar figuras que... problema, né? Isso é um problema para nós, né? Não que eu não ache que temos que nos dar conta com os nossos fantasmas, prestar conta com os nossos fantasmas, mas também engrandecer é demais, né? É preciso manter a crítica, né? Bom, é daí que a galera pega no meu pé e vai falar, pô, esse cara aí é situacionista, maldito, debordiano, conselhista, e por aí vai. Mas é isso que eu penso da militância comunista, tá? Me parece até esperançoso, né, às vezes. Mas eu acho que é o Hegel que me tornou isso, assim, sabe? De pensar a escala da história um pouco maior, assim, mais ampla do que essa merda que a gente está vivendo. Bom, mas é isso. Não, muito massa. Alguém tem alguma questão? O Juliano tá quieto hoje, eu não sei o que está acontecendo com o nosso falante, amigo Juliano. É o frio, congelou a boca dele. Juliano, se tiver alguma questão daí quiser fazer, porque daí a gente deu teto aqui de até umas 6h30, né? O Douglas tem outro compromisso, né? Então, para ele não ficar muito apertado, né? Se quiser fazer a pergunta rapidinho, só para a gente encerrar logo daí para ele. Beleza, tem uma questão mais, talvez, pessoal, sobre a quietude, é uma certa economia verbal mesmo, estou mais na escuta ultimamente. Quando eu li o Crítica da Razão Negra da Tiro Bembe, né, eu achei bem interessante a genealogia que ele vai fazer em torno da possibilidade da construção de uma razão negra, né? E ele vai utilizar dois termos que eu acho muito interessante, que é a razão negra sobre o negro, né, que é o arquivo negro produzido pelo Ocidente, né,
por outro lado, a razão negra do negro, né? Que é quando o povo negro ele se torna, em alguma medida, sujeito, mas também fala, né? Constrói uma gramática de resistência, e ele vai ali, claro, começar com Haiti, Marcus Garvey, enfim. E eu vejo muito diálogo entre essas noções e também o Paul Gilroy, quando o Gilroy vai falar das culturas viajantes e das contraculturas da modernidade, né? Aí tem todo o investimento de um certo rearranjo do conceito de dupla consciência que vem do Dubois também, que é criar uma perspectiva crítica da modernidade a partir do negro, compreendendo o negro como uma situação também existencial, né? Tá lá no Almas do Povo Negro. E, posto isso, a minha questão é a seguinte, Douglas, isso também aí, esses autores, eu também estou agora produzindo um projeto de mestrado sobre C.L.R. James, que eu pretendo apresentar ano que vem em algumas universidades, e o C.L.R. James ele tem uma colocação muito interessante, que foram os negros que estiveram na vanguarda das revoluções anticapitalistas, né? Se pensar que uma das primeiras revoluções é a do Haiti, e ele vai escrever em 1938 os Jacobinos Negros. Eu acho essa colocação do C.R. James muito interessante, né? Excluir o negro do debate sobre o capitalismo é não entender nada sobre capitalismo. Em miúdos ele está falando isso. Mas a minha colocação é em que medida o Attilio Bembe, a obra do Attilio Bembe, te ajudou a repensar o próprio fazer filosófico? Essa é a minha questão. Cara, poxa, que ótima questão, assim. Na verdade, cara, aos poucos, na verdade, assim, para falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco sobre a minha vida mesmo, né? Eu sou militante do movimento negro, né? Minha formação política se deu no movimento negro, na Uniafro, né? Primeiro foi a Educafro, depois a Uniafro. Eu fui coordenador político da Uniafro durante um bom tempo e sigo como professor, né, dos cursinhos populares. Cara, então assim, quando eu chego na universidade, eu já chego meio formado assim na questão das questões raciais, né, porque eu já debatia muito cedo coisas sobre cotas, né, ações afirmativas, assim. Eu era, sei lá, eu tinha 16 anos, sabe? Eu entrei muito cedo, assim, eu tive muita sorte, cara, na real, de ter me engajado no movimento negro muito cedo, porque isso me ajudou, me estruturou enquanto sujeito. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, primeira coisa que eu era um jovem de periferia, formado politicamente, com Marx debaixo do braço também. Eu falei assim, não, agora eu vou parar tudo, né, da questão ideológica, eu vou entrar agora, eu vou deixar o Marx aqui, vou deixar... na época eu lia muito Clóvis Moura, né, então eu vou deixar quieto e eu vou estudar filosofia, eu vou começar, E aí, bom, tive sorte de entrar num curso muito importante, numa época muito importante, porque eu entrei... Você vai agora para pós, né? Então, eu entrei na faculdade em 2007. Foi no momento de boom do PT. Né? Tudo dava certo. O Brasil saía na capa da Times. Agora, o Brasil era o país do futuro. Tinha vários investimentos. E aí, aquela coisa maluca do PT, de expansão das universidades sem critério algum, sem prédio, sem nada. Mas eu peguei isso no momento que tinha grana. E o projeto da faculdade, que era muito bom, que era um projeto feito pela Ogária Chaim, né, que era, na verdade, a tentativa de construir uma escola de Frankfurt na quebrada do Pimentas, em Guarulhos, tá ligado? Para um monte de moleque que era filho da classe trabalhadora, gente preta, mano, tinha muita... pra você ter uma ideia, eu estudei com a Djamila. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, não sei se eu já
A Djamila foi uma grande amiga, assim, de seminários. A gente se dava muito bem até o livro Lugar de Fala. Mas antes disso, a gente... Porra, tá gravado, né? Puta velho. Não, eu sou amigo dela ainda, eu continuo amigo. Mas eu falava mais antes dela ficar famosa, a gente falava assim. E aí, cara, eu peguei uma época muito boa, deixei de lado, assim. Eu falei, não, vocês fiquem aí na minha bolsa, quando daqui a 4 anos eu volto. Na besteira de achar que eu ia concluir o curso de filosofia em 4 anos. Mas, e aí eu fiz esse curso todo, cara, e fui ler. Me dediquei mesmo, assim, eu gostei muito de ter feito filosofia. E aí li tudo que eu pude. Né? Depois disso, eu falei, não, agora eu vou voltar para os caras. Né? E aí foi quando me deu um start, cara. Eu estava numa reunião do movimento negro e eu vi a primeira vez a palavra empoderamento. E eu tinha ouvido essa palavra empoderamento no manual de economia, que minha companheira fez economia, que era, na verdade, de gestão, né? Um manual neoliberal de economia. E eu tinha ouvido essa palavra empoderamento lá. Isso me deu start. Falar assim, porra, se até aqui na quebrada a galera tá usando esse jargão que eu considerava neoliberal, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso voltar aos estudos negros. Tá ligado? Aí, quando eu voltei, e eu voltei por uma angústia, porque eu vi que o identitarismo estava crescendo. Né? Isso foi antes de 2013. Viu? Eu vi que o identitarismo estava tomando uma proporção reativa, reacionária. A gente já não estava discutindo a identidade negra para suplantar a questão de raça. A gente estava discutindo a questão da identidade negra se acomodando aos pressupostos racialistas. E aí eu falei, não, peraí, eu tenho que intervir de alguma forma. E aí eu voltei para a nossa bibliografia. No que eu voltei, isso me redirecionou o olhar, inclusive, para pensar a ideia de negro e a ideia de raça e a ideia de África no pensamento ocidental. Né? A ideia de milagre da filosofia. Quem me ajudou a pensar isso foi o Mbembe, viu? Primeira vez, assim. Eu falei, porra, tem um texto aí que não tá batendo. Né? E aí, com o Mbembe, isso meio que me abriu, assim, o horizonte para, inclusive, desmistificar não só a ideia, o orientalismo, mas desmistificar o ocidentalismo, que é o meu projeto agora, né? Meu projeto, eu estou escrevendo um livro há alguns anos já sobre o ódio à filosofia. E aí, em primeiro lugar, desmistificar essa ideia de um milagre grego, né? Como se o grego não tivesse relações com o Egito, né? Como se no Egito já não tivesse uma ciência muito mais sofisticada do que na Grécia, que do ponto de vista das filosofias da natureza era ruim, sabe? E isso me fez, assim, me tirou várias escamas, cara. Inclusive para pensar a questão da racialidade, como ela nos limita de maneira radical, inclusive na filosofia, sabe? Não que a filosofia não esteja aberta a esse debate, a gente sabe que está. A filosofia mesmo, não estou falando dos departamentos de filosofia das universidades, estou falando, né, pensadores filosóficos. A filosofia ela vai se tornar algo identitário europeu no século XIX. Quando a gente pega o Descartes ali e vai ler Discurso do Método, Descartes está falando, olha, por onde andei, todo mundo era racional, sabe? Todo mundo fazia exercício da razão, a razão é universal. Isso é o Descartes falando. Tem gente que não gosta do Descartes, eu gosto muito do Descartes, em primeiro lugar porque ele escreve muito bem, em segundo lugar porque ele tem essa apreensão universal da razão. Né?
Bom, isso me... Foi o Mbembe, cara, que fez isso. Foi o Mbembe mesmo, assim, que me trouxe... E aí, bom, depois a gente vai para o Samir Amin, aí a gente abre, assim, um mar para nós navegar, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar mesmo esse debate, sabe? Principalmente na filosofia. A filosofia só tem a ganhar, cara, com a filosofia africana, sabe? Com essa... só tem a ganhar, assim. Do ponto de vista da crítica, a gente só tem a ganhar com isso. Então, acho que a gente tem que apostar nisso mesmo, sabe? É o que eu estou apostando agora, um olhar periférico, sabe? Um olhar privilegiado para pensar as nossas relações de controle social e violência. Mas é um olhar privilegiado por isso. Né? Então, a gente está nesse momento, cara. Então, estou muito feliz, não é a palavra, porque seria cínico dizer nesse momento que eu estou feliz. Mas eu estou muito contente com o número de pesquisadores, gente interessada nessas coisas, sabe? Assim. E também eu acho que o identitarismo sumiu de vista, né? Assim, todo mundo já entendeu que é uma armadilha, pelo menos é o que eu sinto até nas redes sociais, que é o, que é o inferno dantesco, né? Eu vejo assim que, bom, as pessoas mais sérias que estão comprometidas com a transformação social já viu que é uma armadilha, né? Então, bom, é isso, cara. Então vai fundo aí, gostei da sua pesquisa, inclusive, acho que dá pano para manga. Obrigado pela resposta, Douglas. Cara, é uma pena mesmo que o nosso tempo já esteja estourado, né? Não sei se o Douglas ia ter tempo para mais uma, sei lá, se alguém tiver mais uma questão, mas de qualquer forma, muito obrigado, Douglas, por você ter vindo aqui. Antes de finalizar aqui, eu queria pedir para todo mundo poder ligar a câmera aí, para a gente poder tirar uma foto aqui. É tradição, tá? Eu sou chato com esse negócio de foto, porque a gente tem que mostrar que estamos trabalhando, temos que mostrar que estamos fazendo algum negócio legal, pelo menos. Isso aí, o neoliberalismo no departamento de história. Cara, a gente eu fico falando assim, né? Mas eu faço os artigos, né? Mas eu não acredito em nada do que eu faço, assim, sabe, assim, nesse sentido, assim. Eu acho que tem coisas muito... A gente tem que fazer, cumprir protocolo, é isso, né? Mas... Se alguém aí vai ligar a câmera, vamos lá, gente, por favor, estamos quase acabando esse negócio aí. Nosso último encontro, pessoal, a gente só vai voltar daqui a um mês. Tá, vamos tirar férias, vai ter férias no... uma pausa aqui, só para a galera poder descansar um pouquinho, né? Tá, vou tirar pelo celular aqui mesmo, então. Deixa eu ajustar aqui. Não sei se o Henrique tá aí. O Paulo, você consegue printar pelo computador? Deve ter. Beleza, então. Mano, avisa pelo áudio daí, só pra gente não ficar aqui, feito idiota aqui, esperando pra ela atacar o negócio da câmera. Minha foto aqui já tá meio feinha aqui. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Pode tirar a foto, Paulo, daí avisa quando já tiver batido. Tirei. Beleza, então. Tá, Gente, então... eu posso só fazer um convite rápido? Eu vou estar agora, se vocês quiserem escutar mais 2 horas eu falando, eu estarei agora numa live com a editora Edra sobre o Luiz Gama. Então, falar um pouco Brasil. Se vocês quiserem participar, vai lá na editora. Eu acho que tem um Insta da editora, é que eu nem sei como que faz, eu nunca sei aonde está o link. As pessoas me perguntam, mas eu nunca sei. Então, mas eu acho que está lá no link da bio do Instagram. Então, se vocês quiserem participar, vai ser um prazer ver vocês lá, tá bom, gente? Beleza, eu vou dar uma olhada aqui. Acho que eles marcaram você no negócio. Eu dou uma procurada no link e encaminho no grupo do pessoal depois daí. Então... Beleza, caminha assim. E esse teu livro é Ocidentalismo, né? Não, o meu livro vai ser O Ódio à Filosofia. Na verdade, está indefinido esse o nome. Já tem previsão de quando vai ser lançado? Cara, eu entrei... Não, cara, porque assim, eu não consigo dar conta assim, do objeto, sabe? Eu acho que vai mais um tempinho, assim.
Não, mas Mas quando você estiver finalizando e quiser vir aqui apresentar pra gente, assim, você tá. vai ser convidado, cara. Qualquer coisa, só dá um toque aí, a gente te chama. E esse espaço aqui é aberto, cara. Pode vir aqui quando quiser. E é isso, então. Acho que já posso encerrar aqui o negócio. Valeu aí, gente. Eu vou acabar aqui a gravação. Então, muito obrigado à presença de todos. Valeu, Juliano. Valeu, Douglas. Valeu, Vitor e Paulo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Eu vou lá também, gente. Tchau. Um grande Boa noite. abraço. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Conseguimos. Até logo.